pensar que pode sair da institucionalização da psiquiatria para ir na institucionalização da psicologia, da sociologia. Um novo modalidade total de ver os problemas, não? A lógica deste monólogo ou diálogo, que falava Ângelo. Isto é importante. Então, o problema fundamental é a democracia. Como produzir democracia em todos os níveis e também na saúde. Por exemplo, ontem a gente falava, há alguma deste moradia assistida que é uma vergonha, uma coisa assim. E a gente fala aqui. Mas por que fala aqui? Aquelas pessoas que falam deveriam ir ao prefeito da cidade. Talvez permitindo a produção de fissuras, de aberturas na cristalização. Assumir politicamente a defesa da reforma psiquiátrica, nos colocando como utopia que a loucura pudesse habitar o espaço urbano de forma diversa da clausura manicomial e defender uma maior implicação social nessa produção, é uma defesa ousada. A conjuntura política em que nos encontramos, onde alguma garantia de direitos humanos previstas em lei estão sendo questionadas e a implantação de gestão com características de um Estado mínimo precariza o serviço público existente, nos deixa muitas vezes encapsulados, tanto pela demanda excessiva de trabalho que nos exaure e também pela captura de práticas manicomiais que ainda emergem potentes. Vivemos hoje entre um grande cansaço de andar na contramão de um sistema que tenta nos aniquilar a potência de luta e transformação e a resistência que mantém viva a utopia e o sonho, propulsores do ato criativo. Nesse contexto, é indispensável pensar coletivamente estratégias de enfrentamento, articulando parcerias de sobrevivência, de resistência, garantindo a ampliação da rede substitutiva como um todo, mapeando a demanda à descoberta. Nesse contexto também é indispensável pensar a urgência de propostas intersetoriais, favorecendo o diálogo e viabilizando políticas públicas habitacionais com o Poder Judiciário, principalmente nas questões que se referem à interdição para o efetivo exercício da cidadania e também o registro da identidade, que sabemos que ainda existe muitas pessoas sem registro e com isso sem acesso às bolsas auxílios, né, a bolsa de volta para casa. Também na área da educação, de forma a atender as necessidades emergenciais da maioria dos nossos usuários, que são analfabetos ou semi-analfabetos e que, impossibilitados de gerir seus próprios recursos, eles têm o seu processo de autonomia comprometido. Também na área de geração de renda, na área de cultura e lazer, enfim, em outras áreas. Penso, finalizando agora a minha fala, com uma frase que tem muito sentido para mim, que é pensar, enfim, viver não tem cura e desinstitucionalização não tem fim. Obrigada. Vera, você foi recordista. Obrigada, viu? Muito obrigada. Acho que a Vera aponta aí algumas questões super importantes que nós não tocamos nas falas anteriores, mas a questão das parcerias, a questão da documentação, acho que são questões bastante pertinentes e que a gente precisa retomar, ainda que nos espaços das oficinas, logo mais à tarde. Então, vou passar a palavra para a Leandra Vidal, lá de Barbacena. Eu vou te pedir nos 4 minutos para você me avisar, porque eu quero fazer um relato da construção e a desconstrução de uma residência terapêutica, tá? Gente, eu queria começar, né, dentro de tudo que foi falado, o espaço da cidade, do território, da sociedade, é um espaço grande demais, ele é rico demais, né? É um cenário onde tudo acontece. Tudo é permitido e ao mesmo tempo é proibido, né? É um lugar da dialética, ele é dinâmico, ele é uma construção
constante. E aí eu acho que, né, nisso aí a gente pode pensar na prática enquanto uma ação transformadora, na cidadania enquanto busca de direitos, né, enquanto acessibilidade, visibilidade, e a subjetividade como concepção de ser e estar no mundo. Eu acho que ali, essa vida na sociedade, ela traz essas possibilidades, e a escolha de cada um, ela pode ser certa ou errada. Se deu errado, vamos tentar de novo. Isso eu chamo de acolhimento. Mas eu acho que além de escutar, a gente tem que dar voz, né? Eu acho que o que ainda pega muito, a gente não tem essa prática de escutar o que o outro tem para dizer. A gente não constrói junto com o outro. A gente tem uma tendência de construir pelo outro, né? E aí, começando, dentro de tudo que foi falado, algumas coisas que eu acho que o Barbacena fez a diferença e que eu queria estar compartilhando, né? Uma delas é a questão da parceria que a gente fez com a ONG, tá? O que aconteceu? Barbacena estava num momento, todo mundo acho que conhece a história de Barbacena, né? Como as relações, como a questão dos hospitais sempre foi muito forte. E a gente estava num processo de descredenciamento de um hospital, e o hospital público também, ele estava entrando no programa de diminuição de leito. Então, iriam sair 8 casas de uma vez, né, num período, se não me engano, acho que de 3 meses, não foi, Flávia? Onde não se tinha um plano plurianual, não tinha dinheiro para organizar essas casas, e a gente começou a buscar possibilidades. E a ONG veio com essa possibilidade. E aí a gente pega 5 pontos, né? A questão do orçamento e da licitação. Por exemplo, essas casas. Essa rede proposta lá no Manual de Dados Resultados não dá mais conta daquilo que a gente pensa como rede hoje, né? É uma rede muito centrada no CAPES, e aí alguns municípios viveram o que nós vivemos hoje em Pelotas, né? Eles criou uma rede de CAPES e ao mesmo tempo nós não temos uma rede de serviço de saúde mental por conta das outras necessidades, né, da saúde mental do indivíduo. Então eu já trouxe alguns dados, né, para vocês, a gente
caso dessa questão do tutelar, do cuidado, né? Se a gente sabe que as funções de ordem o tempo inteiro, ou seja, que o poder não é tão soberano de fazer que as pessoas ficam ali feito. Então, o que está acontecendo? Né? Essa frase dele é muito legal para entender essas políticas, né, do cotidiano, né, as estratégias que são inventadas. E a partir daí que a gente vai poder tirar muita coisa para pensar. Então, Franco Fusa, né, no documentário do seu trabalho dele, logo tempo atrás, ele chega no final do documentário e fala: eu queria ter amigos, mas como eu faço para conseguir amigos? Essa pergunta você pode tirar como uma pergunta